o Senhor manterá a causa do aflito. O que é aflição? Aflição é um sentimento persistente de uma dor física ou moral. É um sofrimento que persiste e tanto pode ser uma dor física como uma dor moral. E aí tem a ver com ânsia, tem a ver com angústia. São sentimentos que nos massacram, que nos deixam aflitos, que nos deixam desesperados. Quando você pensa na aflição, imagina o que seria, e eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que me ouvem agora já passaram por isso, já viveram isso. Imagina o que seria ou o que foi, se você já passou por essa experiência, viver em estado de aflição por uma semana. Uma semana. Um dia de aflição já é algo assim que tritura a gente. Você fica aflito, você fica desesperado. Imagina uma semana. Agora imagina você ficar num estado de aflição por um mês inteiro. Entra um dia, vem outro dia, sai um dia, começa outro, e aqueles sentimentos que tiram a paz, que tiram a sua calma, eles vão triturando, eles vão mexendo, eles vão acabando com você. Um mês. Bom, pode parecer pouco para alguns. Imagine você ficar aflito por um ano. Um ano da sua vida de aflição. E eu ouso dizer que tem gente me assistindo que sabe o que é ficar um ano de aflição. Passar por um ano de aflição. Sabe aquela expectativa que a gente começa a formar no coração? Quando novembro vai acabando, dezembro vai chegando, quando a gente começa a lembrar daquela musiquinha, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Então, a gente tem a expectativa de que as coisas vão mudar, que do 31 para o 1º de janeiro, tudo vai ser diferente. Mas aí a realidade chega e mostra que um ano passou e as aflições passaram juntos e não foram embora. Um ano de aflição. Bom, um ano eu acho demais, eu acho muito. Mas e 13 anos? Você já pensou? 13 anos? Pois é. Tem um cara aqui na Bíblia que ele passou 13 anos de aflições. E esse personagem atende pelo nome de Davi. Davi, quando ele foi ungido para ser rei, na casa do seu pai, pelo profeta Samuel, ele estava ali, na média, com 17 anos de idade. No momento que Davi recebe o derramamento de óleo sobre a sua cabeça, o profeta estava falando para ele: você foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E ele recebe a unção de um profeta. Um profeta que foi enviado por Deus na casa dele. Não tem dúvida, foi o profeta que falou. E o profeta Samuel, ele era respeitadíssimo em toda a cidade, em todas as tribos. Então Davi é o rei. Davi, ele tem a unção, ele tem a principal coisa que ele teria que ter, a unção. O óleo foi derramado sobre ele por ordem de Deus e agora ele pode ser rei. Só que Davi só vai se assentar no trono com 30 anos de idade. Então Davi, ele fica 13 anos já tendo sido ungido,
já tendo preenchido os requisitos para ser rei, mas ele não assume o trono. E por que é que Davi passou 13 anos de aflições? Porque nesses 13 anos, ele foi ungido para ser rei, enquanto o rei que estava no trono, Saul, já estava sendo rejeitado por Deus. Pode ser que Saul não soubesse, pode ser que as pessoas ainda não soubessem, mas Deus foi claro com Samuel: eu tenho rejeitado a Saul. Ou seja, Deus se desagradou de Saul. Então agora Davi é ungido. Saul é rejeitado. Saul vai perseguir Davi com as suas forças, com o seu exército, com o seu poder, porque ele quer matar Davi. Nesses 13 anos, o pequeno Davizinho, o jovem Davizinho, ele matou um leão, ele matou um urso, ele matou um gigante. A fama dele está se espalhando. Mas mesmo assim, com tudo isso, o que fez Saul? Saul, como rei, não entrou no campo de batalha para enfrentar o gigante. Saul se acovardou. Davi foi para cima. Mas quem foge da morte é Davi, não é Saul. Saul se encontra com a morte por outros problemas espirituais da sua vida. Então Davi, ele vive numa tensão inacreditável. Davi, ele tem a unção, ele tem o chamado, ele é separado pelo próprio Saul, que quer que ele vá para o palácio, porque Davi toca bem a sua harpa, e quando ele toca, ele acalma o rei, mas o rei tem inveja e ciúmes de Davi. Então é um relacionamento tenso, doido, desequilibrado, inseguro, incerto. E Davi leva uma vida de fugitivo durante 13 anos. Eu acho que Davi, nesses 13 anos, ele se perguntou: será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? O profeta foi na casa do meu pai. Eu quero pastorear, eu quero liderar, eu quero ajudar a minha nação, eu quero ser o rei. E eu tenho unção para ser rei, mas eu estou sendo perseguido. Os homens de Davi queriam que ele matasse Saul, mas Davi tinha um princípio moral, ético muito legal. Não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas imagina, tenta imaginar, o Davi, ele é adolescente, ele está entrando na vida adulta, ele vai chegar aos 30 anos, são 13 anos de grandes feitos de Davi, mas de fuga, de morte, de aflição, de medo, de insegurança. É nesse contexto, é com esse sentimento. E aí os estudiosos não conseguem identificar em qual período desses 13 anos, mas todo mundo identifica que esse texto que eu vou ler para você, ele escreveu baseado, inspirado na pressão que ele recebeu durante 13 anos dos seus inimigos. E esse texto eu quero compartilhar com você aqui num bate-papo, porque foi um texto que eu li esta semana. Eu tive um momento de angústia também na minha vida. Eu orei, fui até a palavra e foi esse texto. E aí esse texto falou muito comigo. E as percepções que eu tive nesse texto, eu quero dividir com você agora. Eu quero que você também possa usufruir desse texto. É o Salmo 140. Eu vou ler para você apenas o primeiro verso. Diz assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, preserva-me
do homem violento. É um salmo de Davi. Quem está pedindo isso, quem está escrevendo, quem está declarando isso, é o grande Davi. Ora comigo. Senhor, glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, abençoa esta palavra e traz instrução, Senhor, para a nossa vida. Se nós temos na audiência irmãos aflitos, famílias aflitas, casais aflitos, jovens aflitos pelos seus sonhos, pelos seus castelos que foram desmoronados pelas realidades da vida, se nós temos até crianças aflitas, que essa palavra traga conforto, traga consolo, traga esperança para o nosso coração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Olha só, nesse primeiro verso que eu acabei de ler para você, Davi ele usa uma expressão muito forte. Ele pede livramento em relação ao homem violento. São poucos versículos no Salmo 140, mas por 3 vezes Davi usa esta expressão para se referir aos seus inimigos. Ele chama de homem violento. E como seria um homem violento na realidade do que Davi estava enfrentando? Ele explica para a gente nos versos 2 e 3, que eu vou ler para você. Como é que eram eles? Olha o que ele diz: que imaginam danos em seu coração, continuamente estão reunidos para a guerra. Eles afiaram suas línguas como uma serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Portanto, quando Davi fala sobre um homem violento, ele não está falando apenas e tão somente, que já seria suficiente para trazer aflição, mas ele não está falando somente de violência física, de pessoas violentas que vêm para dar um soco na gente, que vêm para dar uma surra na gente e vão embora. Não. Davi está falando de uma violência muito mais pensada, planejada, arquitetada. Davi está falando de violência psíquica, de violência moral e também de violência física, porque Davi sofreu todos os estágios da violência nesses 13 anos. Portanto, ele fala com profundidade, ele compara a língua do que homens violentos falam como língua de serpentes, línguas que têm venenos de víboras. Ele fala que esses caras maquinam contra ele. Se você tem inimigos assim, você tem fortes razões para se sentir aflito, porque nós nos sentimos aflitos. Se alguém simplesmente olha torto para a gente, isso já causa incômodo. Se alguém dirige uma palavra dura, ofensiva, isso nos coloca para baixo. Mas no caso de Davi, além das palavras duras e ofensivas que ele ouvia, além de todas as maldições lançadas contra ele por Saul, Saul coloca o exército atrás de Davi. Ou seja, Davi ele está falando de uma violência que muito provavelmente eu e você não enfrentamos na nossa vida, mas Davi enfrentou. Então Davi ele está falando desse tempo de violência, ele está falando dessa angústia. Aí, o que ele faz aqui na sequência? Como é que ele vai enfrentar esse tipo de homem violento? Ele vai enfrentar orando. Ele vai enfrentar orando e clamando. Aí eu vou ler para você do 4 até o 11. É a oração que ele dirige a esse homem violento e dirige principalmente a Deus, obviamente. Olha como ele vai começar. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do homem perverso,
preserva-me do homem violento, que se propôs a prejudicar as minhas idas. Olha que interessante essa expressão. Eu vou ler o 5. Olha o que ele diz no 5. Os orgulhosos esconderam um laço para mim, e cordas esticaram uma rede ao longo do caminho, prepararam armadilhas para mim. Então, no verso 4, ele fala de homens que prejudicam as idas dele. No verso 5, ele fala de homens perversos que preparam armadilhas e laços ao longo do caminho dele. Davi usa uma linguagem poética, uma linguagem simbólica, mas ele está falando que ele está sem liberdade para andar. Ele está sem liberdade para se locomover, para transitar. E Davi, nesse ponto, ele não identifica apenas um homem violento. Homem violento é o título que ele dá para os inimigos dele. Davi, nessa altura da vida, nesse período de aflição, Davi, ele desconfia de todo mundo. Então, quando ele vai andando, todo mundo que ele vê pelo caminho, ele já fica preocupado. Será que é inimigo? Será que eu vou ser atacado? Será que tem armadilha para mim? Já ouviu aquela que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Davi foi atacado. E Davi foi atacado não apenas uma vez, várias vezes. Então Davi, ele está inseguro, ele está impotente. Percebe? Então, é exatamente assim que nós ficamos nos nossos vales, nos nossos desertos de aflições. A gente não sabe em quem confiar. A gente não sabe se as pessoas que estão à nossa volta, nós podemos confiar nelas. Você não sabe quem é o seu inimigo. Ou seja, Davi enfrentou naqueles 13 anos um tipo de terrorismo, porque você não sabe com quem você está comendo, com quem você está dormindo, com quem você está caminhando. Sabe? Se é amigo ou se é inimigo, se é homem de paz ou se é homem violento. Então, Davi, ele vai apresentando o que esses homens violentos estão fazendo com ele. Por isso ele começa: guarda-me, ó Senhor. Aí ele continua aqui no 6: eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Davi, ele faz o pedido básico que qualquer pessoa aflita pode fazer. Você ora, você chora, você clama, você grita, você tem o grito dos desesperados, você ora em voz alta, você pede a Deus, você roga, você implora. E no final, você pede exatamente o que Davi está pedindo no verso 6. É o pedido de uma pessoa aflita, desesperada. Olha o que ele pede: tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas. Ele orou e ele está falando: Senhor, ouve a minha voz. É evidente que Deus ouve a nossa voz. É evidente que Deus sabe o que eu estou orando. Aliás, a Bíblia fala que, no Salmo 139, que sem palavras Ele já sabe tudo que eu sinto e tudo que eu penso. Mas o pedido de Davi é o pedido desesperado de alguém aflito. Ele está orando, ele já orou, mas ele está insistindo, ele está dando uma forcinha. Ouve a minha voz, a voz das minhas súplicas. E a gente pede isso também. Eu peço isso, eu não sei se você já pediu. Porque a gente está tão desesperado em alguns ciclos da nossa vida, que a gente quer ter certeza. E o pedido, Senhor, ouve a voz da minha súplica, é mais do que simplesmente querer que Deus ouça. Esse pedido, ouve a voz da minha súplica, é: Senhor, por favor, atende minha oração, me responde, dá a bênção que eu preciso. É isso que Davi está falando. Aí ele continua na oração dele. Ele segue aqui no 7: ó Deus,
o Senhor, a força da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. De novo, é muito legal isso. Ele fala: Deus, no dia da batalha tu cobriste a minha cabeça. E aqui tem algo interessante para a gente pensar. Quantas pessoas suportariam 13 anos de aflições? Quantas? Eu diria para você que a maioria não suportaria. Eu diria para você que a maioria, antes dos 13 anos, mergulharia de cabeça num lago sujo de doenças emocionais. Muita gente seria abalada por depressões, por crises de pânico, por crises bipolares, por não suportar a pressão emocional, espiritual, as ameaças físicas contra a sua vida. O que Davi está falando aqui é: Senhor, tu cobriste a minha cabeça. Essa é uma oração que a gente tem que fazer. Eu e você precisamos pedir muito para que o Espírito Santo de Deus proteja a nossa mente, porque muitas doenças começam na mente, muitas angústias, muitas ânsias, muitas dores emocionais, muitos desesperos, muitas falências, elas são declaradas na mente. Satanás quer conquistar a nossa mente. Essa é a luta do céu, essa é a batalha espiritual que eu e você estamos envolvidos. Deus quer a minha mente, Deus quer que eu ofereça para Ele, conforme Paulo diz aos Romanos capítulo 12, um culto racional. Portanto, um culto inteligente. E um culto inteligente, eu preciso ter mente, eu preciso pensar, eu preciso ter inteligência. Portanto, eu preciso orar como Davi. Na batalha, Senhor, protege a minha mente. E é muito significativo isso. Se alguém receber um tiro, uma flechada na cabeça, morre. Talvez um tiro e uma flechada na perna te deixe aleijado, mas você vai viver. Portanto, Paulo, ele lembra aos Efésios, quando ele vai falar sobre a armadura do cristão, sobre o capacete da salvação. A figura do capacete é proteção para a minha mente, para que eu tenha bons pensamentos, para que eu não comece a deixar a minha cabeça ser uma oficina do diabo. Portanto, Davi, quando ora, e ele lembra que Deus na batalha protegeu a cabeça dele, Deus protegeu o meu emocional. Davi, ele está passando por esses 13 anos. Ele está enfrentando as suas perseguições, as suas humilhações, as suas aflições. Mas ele tem esse conforto, e que eu e você também precisamos. O verso 8: não concedas os desejos dos perversos, ó Senhor, não promovas seus artifícios perversos para que não se exaltem. Davi está pedindo aqui: Senhor, não dá vitória para o homem perverso, para o homem violento, para o meu inimigo. Porque se o Senhor permitir que eles tenham vitória, eles ainda vão ficar tudo convencidos e vão se exaltar na injustiça que estão cometendo contra a minha vida. É isso que Davi está falando. Aí ele continua: quanto à cabeça daqueles que me cercam, cubra-os o dano dos seus próprios lábios. De novo, a palavra cabeça. Davi, ele lembra que na batalha a cabeça dele foi protegida. Aí agora aqui ele fala: quanto à cabeça daqueles que me perseguem, que eles sofram o dano do que eles desejaram contra mim. Lembra a explicação que ele deu sobre as características do homem violento nos versos 2 e 3? Homens de língua como de serpentes, homens que maquinam o mal e têm venenos como de víboras nas suas bocas. Então aqui Davi, na oração dele, ele está falando: quanto à cabeça dos meus adversários, não proteja, protege a minha, mas a deles não. É isso que Davi está falando.
na oração dele aqui, no vale de aflição que ele passa. Ó, o 10: caiam sobre eles brasas ardentes, sejam jogados ao fogo em covas profundas, para que eles não se levantem novamente. Você pode achar pesada a oração de Davi. Você pode falar assim: poxa, mas o rei Davi está desejando isso para um semelhante dele? Nesse momento da história do planeta, no qual a gente tem que conviver com o politicamente correto, todos os caras que defendem o politicamente correto vão detonar Davi aqui. Mas você tem que pensar no contexto. Você tem que pensar que são 13 anos de um poder nacional, Saul e seu exército, perseguindo, querendo a vida e a cabeça de Davi. Então Davi já não suporta mais. Então ele fala: precipita eles num abismo tão fundo que eles não consigam sair de lá. Davi está pedindo uma vitória definitiva, ele não suporta mais. Davi está lutando, Davi está guerreando. E aí a gente chega no 11, quando ele termina essa oração dele: não permitas que um maldoso orador se estabeleça na terra. O mal caçará o homem violento para derrubá-lo. É interessante aqui, quando ele fala não permitas que um mau orador se estabeleça na terra, então aqui é direto para Saul. Ele sabe que Saul é um mau rei. Ele sabe que Saul é um rei violento. Ele sabe que Saul, se ele continuar no poder, ele vai continuar exercendo o seu poder para cometer injustiças e perseguir caras inocentes como Davi. Então Davi, ele pede isso. Ele termina esse trecho aqui no Salmo da oração dele, exatamente isso. E aí ele dá uma virada. O final da frase é: o mal caçará o homem violento para derrubá-lo. O que Davi está dizendo é: o mal que o homem violento deseja para o homem bom, vai chegar um tempo que esse homem mau cairá por sua própria maldade. E assim é a vida. Os poderosos que já passaram, os poderosos dos tempos atuais, os poderosos que virão, eles sempre se iludem achando que têm um poder absoluto, um poder infinito, um poder que nunca vai acabar, mas eles não têm. A história está aí exaustivamente comprovando que poderosos caem, são humilhados e são destruídos e somem na poeira da história. A história está aí para dizer que apenas um é poderoso. Bom, no contexto de tudo isso, no contexto dessa oração que Davi faz e que a gente veio lendo versículo por versículo, quem sofre? Quem são as pessoas que nesse contexto sofrem? Quem são as vítimas? Todos os aflitos. E Davi, ele se inclui entre os aflitos. Nessa poesia, ele é um aflito. Bom, ainda bem que o Salmo não termina no versículo 11, porque eu imagino que foi com profunda alegria que Davi escreveu o 12. Olha o que ele diz no 12, começando a trazer conforto e consolo para a gente. Olha o que ele vai dizer: eu sei que o Senhor manterá a causa do aflito. Aqui está o tema da minha reflexão. O Senhor manterá a causa do aflito. Eu vou ler de novo. Eu sei que o Senhor manterá a causa do aflito e o direito do pobre. Então Davi, ele mostra para a gente, e a gente descobre aqui, e a gente começa a compreender o motivo da certeza de vitória que Davi tinha, apesar dos 13 anos de aflições. A certeza que Davi tinha era focada
na segurança que ele tinha, nos cuidados de Deus com todos os aflitos. Aflitos que são filhos de Deus, aflitos que sofrem fazendo o bem, aflitos que estão sendo injustiçados e explorados, eles podem ficar tranquilos, porque a certeza de Davi é uma certeza para mim e para o nosso tempo. O Senhor, Ele manterá a causa dos aflitos, seja ela qual causa for, desde que seja uma causa justa, uma causa honesta, uma causa que defende, que é leal, que glorifica o nome do Senhor. E aí ele termina dizendo que defende o direito do pobre. Portanto, Davi, ele engloba aqui todos os que são oprimidos pelo poder absoluto de Saul na época. São os pobres, indefesos, frágeis, e, para além dos pobres, todos que estão sendo perseguidos, injustiçados e estão vivendo nesse ambiente de aflição. Então aqui a gente tem essa certeza. A certeza de Davi é a minha certeza. A certeza de Davi traz ânimo. E por causa dessa certeza, ele fecha o salmo aqui no versículo 13. Certamente o justo dará graças ao teu nome, o reto habitará na tua presença. Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, olha que legal o jogo de palavras que Davi faz quando constrói a poesia do Salmo. No verso 12, eu tenho o aflito. No verso 12, ele diz: o Senhor manterá a causa do aflito. Então, no verso 12, o aflito é aflito. Mas, no verso 13, o mesmo aflito ganha outro nome. No verso 13, ele passa a ser o justo. Você não pode deixar que as aflições da sua vida confundam o seu caráter, o seu testemunho, o seu chamado e a sua missão. Eu sei que as coisas estão confusas. Eu sei que muitas vezes a gente quer respostas prontas, fáceis e rápidas, e elas não vêm. Davi tinha muitas certezas. Ele tinha certeza que o profeta foi na casa dele e derramou óleo sobre ele. Ele tinha certeza que ele venceu a batalha contra um leão, um urso e um gigante. Davi tinha muitas certezas, mas ao mesmo tempo ele tinha muitas dúvidas e muitos porquês. Por que está demorando tanto, Senhor? Por que eu não consigo chegar no trono? Por que Saul quer me matar? Por que, Senhor? Por quê? Então Davi, ele viveu 13 anos de aflição, mas ele sofreu nesses 13 anos como um homem justo. E aí, olha o que diz aqui, o verso 13: certamente o justo dará graças ao teu nome. O dará é futuro. O reto habitará, é futuro, na tua presença. Portanto, a esperança de Davi, ela está lá na frente. Tá bom, agora eu estou em aflição. Agora eu estou vivendo aflição, eu estou sendo pressionado, eu estou com ânsias, eu estou com angústias, eu estou com dores, eu estou com sofrimentos, mas, cara, eu fui chamado para ser justo, eu fui chamado para ser filho, e eu ainda vou andar no caminho reto, e no meu caminho não vai ter ataque, não vai ter gente querendo me agredir, querendo me derrubar, querendo acabar comigo. E aí, só para a gente terminar, e essas foram as percepções quando eu li esse texto, o Senhor manterá a causa do aflito. Para você não entender errado, manterá. Se você lê o manterá, você pensa: caramba, eu não vou ser liberto da minha aflição? O Senhor vai manter a minha aflição? Por que está essa palavra?
E aí eu peguei alguns textos originais aqui em casa. Hoje à tarde eu fui fuçar. A palavra que mais se aproxima do hebraico aqui nesse texto é a palavra agirá. O Senhor agirá pela causa dos aflitos. Isso é demais. Isso significa que Deus entra comigo na batalha. Isso significa que Deus entra em ação. Isso significa que Deus me defende. Isso significa que Deus não me abandona. Isso significa que por mais que o silêncio esteja ensurdecedor à nossa volta, que as coisas pareçam que não estão acontecendo, Deus agirá. Ele age, Ele é poder, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Que Deus abençoe a sua história. E que você entenda que, como Davi, nós temos um tempo de aflição com começo, meio e fim. E o tempo de angústias e aflições, eles passam. E para suportarmos esse tempo, a gente precisa da proteção de Deus na nossa cabeça, na nossa mente. Precisamos da proteção e da inspiração de Deus no nosso coração. E precisamos andar mais de joelhos na presença do Pai. Que Deus te abençoe.